Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, boa noite. Que a divina luz brilhe aos nossos olhos e que sejamos dignas de viver em paz. Eu não sei quantas vezes eu já disse isso aqui e eu vou me permitir dizer todas as vezes que eu aqui voltar. O Neil não me deve nada, mas eu devo tudo ao Neil. O Neil não tem o que me agradecer. Eu nem mereço o carinho, o afeto, a gentileza que aqui recebo. Eu não venho trabalhar, eu venho receber passes de enorme doses de amor e carinho quando eu venho aqui. E nada disso é merecido, e não é por falsa modéstia. É porque se todas as próximas existências eu dedicar para servir ao Neil, será pouco diante de tudo que o Neil fez para mim e para minha família. Já contei e contarei muitas vezes, todas as vezes que necessário for. Minha família não seria espírita se não fosse o Neil. Minha família conheceu o espiritismo porque meu pai, namorado de minha mãe, foi fugir da chuva quando saiu do trabalho, na década de 1960, para poder pegar o ônibus para voltar para casa. E a única marquise que ele encontrou para se abrigar da chuva, quando o Neil não era aqui, era no endereço originário, foi a marquise do Neil. E a primeira palestra espírita que ele ouviu em pé, do lado de fora, com a chuva caindo do início até o fim da palestra. E seu Dantas, quando acabou a palestra, veio para o lado de fora, e ele, muito impressionado, um jovem católico, de família católica, e ele, muito impressionado com tudo que ouviu, perguntou: o que é isso aqui? E seu Dantas riu, achou engraçada a pergunta, e disse: isso aqui é o Neil. E a partir daí ele começou a frequentar, escondido da família católica. Isso eu estou falando dos anos 1960, onde a perseguição à diversidade religiosa e à doutrina espírita, inclusive por má interpretação, por preconceito, era muito grande. E ele tinha receio de como a família dele ia entender, de como a família da namorada ia entender, também muito católica. Até que passaram-se os anos e ele teve coragem de contar para a namorada, e a namorada está aqui ouvindo também essa palestra, e decidiram que a família, quando se constituísse, seria espírita. E minha irmã e eu reencarnamos num lar espírita, graças ao Neil. Essas paredes, esses bancos, esse jardim eu conheço demais, faz parte da minha infância. Dona Niná, irmã Niná, é uma voz que me é familiar. Se eu fechar os olhos, eu escuto a voz dela, porque escutei muitos passes coletivos com a prece narrada por ela. E eu estava me lembrando aqui na abertura do trabalho, porque nós temos, todos nós, consciência de tudo que o Neil nos marcou, como tantas outras coisas na vida da nossa vida, de pessoas, de situações. Mas eu acho que a gente tem a prova cabal de algo que é marcante na nossa vida, quando aparentemente algo extremamente desconexo com aquela realidade faz com que a gente retome a memória de algo. Deixa eu me explicar melhor e contar o caso para eu me fazer melhor entender. Uma vez nós estávamos em família, nas férias de família,
num local que, em teoria, não tem nada a ver com o centro espírita. Nós estávamos na Disney. E no final do dia, já na parte dos brinquedos infantis, carrosséis, brinquedos para criança muito pequenininha, a gente estava passeando e num determinado momento tocou uma música e nós três, meu pai já tinha desencarnado, ele desencarnou esse ano faz 20 anos. E nós três paramos, eu, minha mãe e minha irmã, porque a música era Adágio. E na hora que nós chegamos no ambiente e a música estava tocando, foi a primeira coisa que a gente disse: passe no Neil. Aquele momento, para mim, foi a prova cabal do quanto o Neil é presente e marcante nas nossas vidas. Eu sei que eu venho um pouco, uma vez por ano, mas não tenham dúvidas do quanto vocês são presentes na minha vida, do quanto o Neil é presente na minha vida. Não porque eu sou nada muito de valor, mas desse jardim que eu sou, que é o Neil, eu me orgulho em dizer que eu sou um espinho em trabalho de lapidação que foi desenvolvido aqui no Neil. Um dia, talvez eu seja e serei. É sobre isso que, inclusive, falaremos, evolução. Um dia, eu serei uma flor, como o Neil semeia as flores e as rosas em todos nós. Por enquanto, eu sou um espinho, mas um espinho oriundo do solo do Neil. E eu tenho muita alegria, muita gratidão de ser deste solo. Ainda que hoje, um espinho transplantado para o jardim de Alta de Souza, mas com um vínculo de amor e gratidão, de uma gratidão profunda a tudo que o Neil é, a tudo que o Neil faz e a tudo que o Neil semeia nesses seus 89 anos de amor e de devoção a Jesus, o Mestre de nossas vidas. Que o Senhor abençoe a esta casa e a todos os trabalhadores encarnados e desencarnados. Que aqui as bênçãos do Senhor se promanem de forma infinita, não para facilitar a jornada, porque nós sabemos que não existe jornada evolutiva facilitada, mas nós sabemos das bênçãos, dos remédios, dos adubos celestiais que recebemos para vencer as pragas e os desafios das intempéries da vida. E que tenhamos força, que tenhamos perseverança, que mantenhamos a alegria, porque foi aqui que eu aprendi uma das músicas mais bonitas da doutrina espírita e do movimento espírita brasileiro. Porque a nossa alegria é a alegria cristã, que não fere a Jesus, nem fere a ninguém. Que mantenhamos essa alegria, que celebremos sim 89 anos de vida, de serviço, significa muitos desafios enfrentados, desde os pioneiros a quem está aqui nos dias de hoje. E é por isso que é tão bonito ver esse salão cheio. Eu só vejo com os olhos materiais, mas tenho certeza que espiritualmente há muito mais ocupantes desse espaço. E não apenas por uma questão de quantidade, mas para saber que nós ainda nos mantemos vinculados na proposta do Senhor, aqui expandida pelo Neil. Que o Senhor nos abençoe. Muito obrigada por tudo sempre. Vamos trabalhar? Nosso codificador, na sua última obra do Pentateuco, ele encerra a última parte de A Gênese
falando sobre esse momento histórico que na Terra nós vivenciamos, né? No capítulo denominado São Chegados os Tempos. E logo na primeira mensagem de autoria espiritual de um cientista francês desencarnado, né, Dominique François Jean Arago, ele apenas assinou com o último sobrenome, Arago. Foi astrônomo, matemático, inclusive de uma grande ascendência política na comunidade em que viveu, finalzinho do século XVIII, início do século XIX. Aragon encerra a mensagem chamada Sinais dos Tempos, dizendo algo mais ou menos assim. Na minha edição, é a página 463 de A Gênese. Quando se vos diz que a humanidade chegou a um período de transformação e que a Terra tem que se elevar na hierarquia dos mundos, nada de místico vejais nessas palavras. Vede, ao contrário, a execução de uma das grandes leis principais do universo, fatais no universo, contra as quais se quebra toda má vontade humana. Arago, quando ele destaca a questão de uma fatalidade existencial para os espíritos, através da execução do cumprimento dessa das leis mais importantes do universo, ele vai falar exclusivamente sobre aquilo que Kardec se dedicou muito enfaticamente a reforçar, que foi a importância da lei do progresso. E toda a cosmovisão espírita, a maneira como a doutrina espírita e o espiritismo lê o mundo, a vida e o universo, o próprio existir, pressupõe a lógica da evolução. Não da evolução como uma graça, um prêmio divino distribuído a uns e a outros não. Não como uma consequência independente de qualquer intervenção humana. Aprofundaremos esse debate um pouco mais à frente. Mas como uma categoria filosófica na qual o Espiritismo se baseia. Porque lá em O Livro dos Espíritos, uma das leis morais apresentadas é a lei do progresso. E a lei do progresso apresentada na terceira parte de O Livro dos Espíritos, a obra inaugural da doutrina espírita na Terra, vem reforçar um conceito já contido na mesma obra, O Livro dos Espíritos, na sua segunda parte, do mundo dos espíritos. Quando vai falar da fatalidade daqueles que foram criados por Deus na condição de seres inteligentes da criação. E dizia, só há um destino para os espíritos, e esse destino é a perfeição. Relativa, mas a perfeição. E reforçando essa ideia e centralizando as bases filosóficas, científicas, de repercussão moral dessa premissa axiológica do universo, que é progredir. O Neil dedica esse mês de aniversário a investigar esse processo de evolução de todos nós. Mas ouso expandir essa proposta do Neil para não ser apenas uma evolução de nós espíritos,
mas de todos os seres criados por Deus. Até porque, no mundo onde as chuvas ganham proporções diferenciadas e assustadoras, em que as marés sobem e trazem consequências para a nossa vida material, em que o calor no hemisfério norte causa mortes, em que a Terra convulsiona nas suas forças organizacionais, em razão das nossas atitudes desajustadas no relacionamento com o próprio planeta, nós não podemos pensar apenas na evolução dos seres inteligentes da criação. Até porque, respondendo à questão 540 de O Livro dos Espíritos, o Espírito Verdade esclarece a todos nós que do átomo ao arcanjo, a fraternidade universal rege a nossa existência. Mas nós somos convidados nessa noite a refletir sobre o contributo do Espiritismo, a contribuição do Espiritismo no processo de evolução dos seres. E é importante a gente pensar nessa contribuição. Porque o evoluir dos seres se dará independentemente da concordância, do aceite ou do saber da existência dessa evolução. Por mais, por exemplo, que a gente queira impedir que o sol nasça no início de um novo dia, isso não será possível de acontecer. O sol nascerá a cada dia, do mesmo jeito que o sol descansará no nosso horizonte a cada fim de dia. E isso não depende da nossa vontade, concordância ou aceite. Nós evoluímos, isso é um fato universal. Agora, a maneira como o Espiritismo apresenta para nós o processo evolutivo nos auxilia sobremaneira a vivenciar essa etapa evolutiva. E não apenas a desfrutar do processo de evolução, mas de contribuir, de ser coartífices do processo de evolução de todos nós. E como disse nossa querida Rose, todo esse estudo, não apenas desta noite, mas durante todo o mês, aqui estamos todos convidados, convidadas a participar, aqui está. Esses estudos serão capitaneados por um grande trabalhador espírita que viveu especificamente no século passado, no século XX, um baiano, nascido no iniciozinho do século XX, 1904, lá em janeiro, que desencarnou na Bahia, desencarnou no Rio de Janeiro, lá em 1984, no mês de abril, Deolindo Amorim. Deolindo Amorim, inclusive, é de louvar a escolha, desse autor para o trabalho, para os estudos. Ele é pouco conhecido no movimento espírita, de forma ampla e difundida. Mas ele teve um trabalho que se perpetua até os dias de hoje, de ser um grande intelectual da doutrina espírita e do movimento espírita brasileiro, principalmente nesse início de século. Aqui nos referimos ao século XX. E quando é destacado dele essa qualidade de contributo intelectual, é porque nunca é demais pensar e relembrar a importância, como ele mesmo destaca nas suas obras, a importância dessa base científica e intelectual que é a base da doutrina espírita. A doutrina espírita é a doutrina que fala de Jesus, é a doutrina que fala de amor, mas que não fala de conceitos morais de forma piegas.
nem de forma irracional. Um dos grandes contributos do Espiritismo ante a luz de Jesus é resgatar da mensagem de Jesus que, pelas razões naturais da época, da vinda de Jesus aqui entre nós, não pôde tornar explícita as suas bases filosóficas e científicas. Porque os próprios conceitos morais trazidos por Jesus eram ousados, para dizer o mínimo na época. Jesus é ousado nos dias de hoje. Numa sociedade ainda tão apegada a valores equivocados, valor de fraternidade, solidariedade, perdão, tolerância, defendidos por Jesus, hoje, eles são, no mínimo, revolucionários. Objeto de inquietação e de não compreensão. Imaginemos, no início de sua estada, quando menos despertos moralmente nós éramos enquanto sociedade habitante da Terra. Não sem razão, a incompreensão predominou a época que Jesus estava aqui conosco, mesmo por aqueles que conviviam com ele, mesmo por aqueles que se beneficiaram da assistência dele recebida. Então, Jesus não pôde explicitar valores intelectuais que fundamentam a mensagem universal. E falar sobre valores intelectuais não é falar sobre elitismo intelectual. É defender racionalidade. É diverso. Um dos grandes momentos da história da humanidade, como a Revolução Francesa e todo o processo intelectual que deu causa a ela, caracterizado pelo iluminismo, momento enciclopédico e afins, eles se caracterizavam por defender uma lógica de racionalidade à vivência humana. E que no momento em que se apresentava, naquele momento, século XVII e XVIII, aquilo parecia contrapor-se à lógica de religião. E Jesus nunca defendeu uma religião desprovida de razão. Nunca foi a proposta de Jesus. A fé que Jesus defendia, ela tinha bases sólidas racionais. Só que a nossa limitação à época não permitia a explicitação desses valores intelectivos. Razão pela qual Jesus se apropriou de conceitos rudimentares, prosaicos, daquele momento da vivência. O Espiritismo, que não se arvora a ser nada diferente do que Jesus falou, apenas reforça os conceitos de racionalidade da mensagem de Jesus. E essa é uma preocupação muito acentuada de Deolindo Amorim. Deolindo Amorim, ele não estava preocupado apenas, até porque isso nunca foi uma preocupação do Espiritismo, em conseguir adeptos, de fazer prosélitos, uma vivência proselitista. Mas a grande preocupação de Deolindo Amorim era fazer com que os espíritas entendessem por que eles eram espíritas. Quais eram as razões que nós aceitamos e vivenciamos o espiritismo? Quais são as respostas racionais que nós damos às circunstâncias da vida? E tudo isso culmina na proposta do título da conversa dessa tarde, dessa noite, a evolução do ser. Porque a grande preocupação nas
diversas obras de Deolindo, mais especificamente conversamos sobre essa obra, que é uma obra póstuma, chamada Análises Espíritas. Né? Deolindo, ele era jornalista também, né? Inclusive ele fundou, né, a origem do que hoje é a ABRAD, Associação Brasileira de Divulgadores Espíritas. Na época, ele fundou, no Rio de Janeiro, a chamada Associação Brasileira de Jornalistas e Escritores Espíritas. Porque a grande preocupação dele não era que apenas falássemos sobre espiritismo, mas que falássemos com qualidade doutrinária sobre espiritismo. E percebamos, esse é um desafio dos dias atuais. Quando nós, por exemplo, vemos, e como Rose muito bem colocou, as mídias sociais são um canal poderoso, forte, potente, útil, de divulgação e comunicação de ideias, mas de toda e qualquer ideia que está lá exposta, inclusive as nefastas, inclusive as ruins, porque tem muita coisa ruim caminhando nas mídias sociais. E muita coisa pseudo-espírita, falsamente espírita. E quando falamos em falsamente espírita, não é para dizer que se não for espírita não presta, não é isso. Mas para ser espírita precisa ter as bases doutrinárias do espiritismo. Precisa seguir a filosofia espírita. Precisa seguir a ciência espírita e precisa produzir as consequências morais espíritas. E hoje a gente abre a internet, seja no canal que for, como hoje, diversamente da época de Irmã Niná, por exemplo, na época da constituição dessa casa. Porque nós vivemos uma época no Brasil, inclusive Irmã Niná passou por isso, que para ser espírita e se fosse descoberto, tinha que ir na polícia. Porque não era permitido ser espírita. Hoje não, hoje quando a gente chega em algum lugar e que a gente diz que é espírita, aqui ou acolá pode ter algum preconceito, mas de uma maneira geral, as pessoas olham para a gente com um olhar mais simpático, mais receptivo. É diferente do que era do passado. Né? Eu me lembro que quando eu era pequeno, acho que eu já contei esse caso aqui, na minha sala, sei lá, terceira série, quarta série, eu era a única menina, né, a única criança espírita da sala. E eu era espírita. Né? Minha avó materna, ela fez a parte dela. Né? No sábado, eu ia para a evangelização infantil, numa casa fruto daqui, Abigail Estevão. No domingo, eu ia para o catecismo. Minha avó materna fez a parte dela. Ela tentou lutar até o fim. Né? Só que as coisas, quando são para ser, a mensagem da evangelização infantil no sábado era o texto evangélico trabalhado no catecismo no domingo. Não dava certo, porque eu começava a explicar com base na explicação que eu tinha recebido na evangelização no dia anterior. Até que chegou uma época que era melhor, foi o que foi dito, a menina não vir, porque uma já está perdida, vai perder a sala toda? E na minha sala de aula, eu era a única espírita. Declaradamente espírita. Até ia para a missa, acompanhando minha avó. Mas eu sabia que eu era espírita. Eu aprendi aqui que eu era espírita. E aí, na sala de aula, quando se perguntou alguma coisa sobre religião e perguntou, né, quem era católico, todo mundo levantou a mão, exceto eu. E aí a professora, a tia perguntou, e você é o quê? Eu, espírita. E eu me lembro até hoje a resposta dela, que eu tenho certeza que não tinha nenhuma
maldade deliberada, era fruto da ignorância. E ela disse: então você não é cristã. E eu disse: eu sou, porque Jesus é meu mestre. Isso eu devia ter uns 8, 9 anos. Mostrando a importância da evangelização infantil. Com certeza eu não tinha consciência, enquanto criança, do que aquilo significava. Mas eu sabia o que aquilo era para mim. Hoje, quando nós chegamos nos locais e dizemos que somos espíritas, todos nós, não há nenhum tipo de incômodo, regra geral. Né? Eu me lembro, né, acho que manhã vai lembrar desse episódio. Eu também criança, ela num consultório médico, a gente esperando na sala de recepção, e ela conversando com uma freira. Né, e conversando com uma freira ou noviça, não vou saber dizer, mas alguém que estava com hábito de freira, né, isso também eu pequena. E mãe conversando com essa freira, lembra, mãe, desse episódio? E a senhora conversando com a freira, até que a freira, né, do tipo empolgada, vendo mãe falando, né, tão cristamente, e ela perguntou: a senhora é católica? E mãe: não, eu sou espírita. E a irmã não disse mais nada, ela se levantou e foi sentar em outro lugar. Muitos de nós aqui teríamos episódios para relatar como na época esse preconceito, esse desconhecimento era mais acentuado. Né? Esse mesmo episódio, né, da freira eu já contei para minha reitora. Eu sou professora, muitos sabem, né, eu já contei para minha reitora, irmã Graça. Lucas sabe de quem eu estou falando, né? Irmã Graça, minha reitora, é uma freira, e eu contei para ela e ela disse: "Oxe, que irmã mais troncha", porque a irmã, a freira reitora lá da universidade, da Unifafiri, né, quem a conhece sabe que ela é muito para frente, né, como se diz, né, como se dizia na minha época de adolescente, muito para frente. Tanto é que quando ela me convidou, e ela vez por outra faz palestra, né, e quando ela teve uma morte de alguém, né, muito próximo da comunidade da Fafiri, uma morte muito dolorosa, e aí teve a missa lá, né? E quando ela chegou, ela fez: Adriana, aconteceu um fenômeno tão interessante. Ela, o que foi? Ela, quando essa pessoa que faleceu, foi feita na missa uma homenagem a ela, essa pessoa era muito próxima ao avô, que estava presente. E nisso pousou uma borboleta no ombro do avô. Ficou a missa toda, a borboleta pousada no ombro do avô. E ela fez: olha, o catolicismo não tem explicação para dar isso não, mas eu tenho certeza que o espiritismo tem, e a resposta é boa. Isso não é um bom sinal? Eu fiz: irmã, é um bom sinal. E ela fez: está vendo? É por isso que eu gosto das coisas do espiritismo. E ela é freira. Então os tempos mudaram, mas não os desafios. Porque se os desafios lá atrás era apresentar a doutrina espírita no sentido de não haver nenhuma má interpretação dos nossos bons propósitos, hoje os desafios que já eram identificados por Deolindo lá na época é de reforçar as premissas doutrinárias do espiritismo. Não sem razão. Os 2 autores que ele mais gostava eram apenas Kardec, não por isso eu não comecei a leitura por um texto de Kardec, e o outro autor que ele muito se inspirava era Leon Denis, conhecido como o apóstolo do Espiritismo. Leon Denis, como nós nos recordamos, ele foi um autodidata. Leon Denis era um homem de pouquíssimos estudos formais, porque de uma origem muito pobre. Mas Leon Denis se transformou naquele que é, sem sombra de dúvida, um dos grandes filósofos
do Espiritismo. E por que a filosofia é tão importante? Porque a origem da doutrina espírita, enquanto preceito filosófico, é tão importante. Porque a filosofia explica as causas. Porque nós estamos aqui não apenas para viver, mas para entender por que existimos e por que vivemos. Quem nos explica isso é a filosofia. As fundamentações filosóficas, elas são primordialmente de raiz causal. Porque quando a gente, enquanto espíritas, ouve muito aquelas frases que diz assim: quem eu sou? O que estou fazendo aqui? Para onde vou? De onde venho? Nós estamos conversando sobre filosofia. Isso é conceito filosófico. E conceito filosófico é importante porque nos dá alicerce. Alicerce. Nenhuma casa, nenhuma edificação, nenhum prédio se sustenta sem alicerce. Quanto melhor a base, mais forte é o prédio e melhor ele sustenta as adversidades. E Deolindo tinha a preocupação, que era uma preocupação de Kardec, que era uma preocupação de Leon Denis, de entendermos as bases filosóficas causais da nossa existência. Não sem razão, não é o único, mas é o mais famoso de todos os livros de Leon Denis. O problema do ser, do destino e da dor. O problema no sentido de entender a causa. Quem sou eu? Por que eu existo? E para que eu existo? E por quê? Porque o título original de Leon Denis não fala em dor. O título original da obra é o problema do ser e do destino. A dor foi na tradução brasileira que criou-se, esse conceito de dor. A obra original de Leon Denis não fala disso. Também por uma razão filosófica. Dor é consequência, não é causa. Então, Leon Denis não estava preocupado com as consequências do ser e do existir. Agora, Leon Denis tem um capítulo, e foi daí que a FEB introduziu o conceito dor no título, chamada As Potências da Alma. E a dor é uma dessas potências. Então, para que entendamos a evolução do ser, na filosofia espírita, nós precisamos resgatar esse livrinho aqui muito pequeno. Pequeno em tamanho, mas não pequeno em valor. Escrito pelo nosso codificador. Que muitos espíritas tendem a não valorizar o estudo dessa obra. O que é o Espiritismo. E aqui está condensado 2 obras de Kardec. Que é o Espiritismo e o Espiritismo na sua expressão mais simples, mais fácil de ser entendida. E nessa última parte, o Espiritismo na sua versão mais simples, na parte denominada Máximas Extraídas do Ensino dos Espíritos, no item 38, está toda a lógica que Deolindo Amorim trabalhou acerca da evolução do ser. É uma frase muito conhecida de todos nós. Veja se não é verdade. A crença no Espiritismo não é aproveitável, senão aquele que se pode dizer vale o melhor hoje do que ontem. Essa é uma frase muito conhecida do movimento espírita. Ou seja, não adianta eu ser espírita se o Espiritismo não trouxer em mim
melhoria. E percebamos, Kardec, e essa tradução brasileira, ela é bem literal, Kardec utilizou o verbo valer, valor, importância. E é muito curioso quando Kardec, pela sua condição primordial de cientista e pedagogo, utiliza a palavra valor para falar sobre evolução, porque é isso que ele está falando. Quando ele fala que o espiritismo nada me servirá se eu não for melhor hoje do que eu fui ontem, e eu não seja amanhã melhor do que eu seja hoje, ele está querendo dizer que o espiritismo é primordialmente uma doutrina, como Jesus defendia, de renovação comportamental e de implementação de um novo comportamento moral. Porque a evolução defendida não é apenas uma evolução material, não é apenas uma evolução biológica. E percebamos, nós estamos evoluindo enquanto espíritos vinculados à Terra, na perspectiva material e biológica também. Lá em A Caminho da Luz, quando Emmanuel vai descrever, através da psicografia de Chico Xavier, como eram os primeiros habitantes humanos da Terra, nós percebemos nitidamente, pelas nossas lembranças de estudos, de televisão, de internet, e pelo relato dele do livro, que a nossa condição humana era mais animalizada. A nossa condição ereta, a nossa mobilidade bípede, as nossas habilidades manuais. Veja, nós somos os únicos seres animalizados que temos a possibilidade do movimento pinça. Nenhum outro animal, nem chimpanzé. Os macacos têm condições muito parecidas com a nossa, mas os únicos animais que fazem esse movimento pinça dos dedos somos nós, seres humanos. Por que isso é tão importante? Porque várias coisas que nós fazemos na vida está relacionada ao movimento pinça. Quando, por exemplo, na robótica voltada para a medicina, um dos maiores desafios e avanços tecnológicos conseguidos foi fazer com que um robô fizesse o movimento pinça com a precisão que um ser humano faz. Porque um robô ainda não consegue a mesma precisão de um ser humano fazer o movimento pinça. Porque para dar um ponto, a gente precisa do movimento pinça para pegar uma agulha. Seja um ponto num tecido para fazer uma roupa, seja um ponto para fazer uma costura pós-operatória. Isso é uma habilidade exclusivamente humana. Então, nós estamos evoluindo biologicamente. Nós estamos evoluindo materialmente. A condição de vida humana na Terra de 500 anos para os dias de hoje, ela é muito melhor, materialmente falando. Isso é evolução, mas não é a evolução completa do ser. Porque a evolução completa do ser, ela é biológica, ela é material, ela é intelectual, mas ela é primordialmente moral. E é esse quarteto que compõe a evolução do ser. É por isso que quando aqui Leon Denis vai falar sobre o ser, ele diz textualmente que o trabalho do ser, de todos nós, é aprender a saber quem somos. Nós não somos matéria. Nós não somos o corpo que animamos. Nós somos um espírito imortal, estagiando em diversas oportunidades reencarnatórias em busca de um destino. E aí ele entra no problema do destino, que é a evolução e a perfectibilidade.
Quando o grupo AME em Fortaleza canta a música tão conhecida por nós, Um Dia Todos Nós Seremos Anjos, ele fala de uma lei de progresso da qual nós não poderemos nos afastar. A evolução a que fomos criados. Todos nós evoluiremos. Isso é uma lei que garante a nossa existência. Agora, o ritmo da nossa velocidade de evolução, quando essa evolução vai se dar, depende da nossa vontade. E é aí que o Espiritismo entra como grande contributo para a evolução do ser. Porque ele não vai gerar em nós acomodação pela certeza da lei do progresso. Ele nos dota de responsabilidade moral pela evolução e o nosso progresso. Então, evoluir, todos nós iremos. Hitler vai evoluir? Vai. Hitler vai ser um espírito perfeito na perfectibilidade típica dos espíritos? Vai. Hitler, Gengis Khan, Adriana Moura, todos nós vamos evoluir. Agora, a nossa vontade, a partir das nossas escolhas, nos nossos processos reencarnatórios, fará com que essa evolução seja mais ou menos alongada no tempo do universo. Não é falta de tempo, porque nós temos toda a eternidade para evoluir. Toda eternidade para evoluir. Não somos eternos, mas nós somos infinitos. Nós tivemos um início, mas não teremos fim. A eternidade é o nosso tempo existencial e ela é infinita. Agora, a maneira consequencial das nossas escolhas, em decorrência da manifestação da nossa vontade, nos fará evoluir mais ou menos rápido. E é por isso que o Espiritismo é, enquanto doutrina filosófica, científica e moral, aquela que consola ao sofredor e à pessoa que sofre, sabendo que o seu sofrimento ele há de passar, porque tudo passa, já dizia Chico. Tudo passa. Que aquele sofrimento ele tem uma razão existencial de se apresentar. E que não devemos valorizar o benefício do aprendizado da dor, mas buscar outras pedagogias evolutivas, como a prática do amor e da caridade. Não sem razão, Emmanuel já nos dizia, o Espírito Joana de Ângeles também nos diz, que a escolha de evoluir é individual, do como evoluir. A evolução pelo amor ou a evolução pela dor. Tudo nos conduzirá à evolução, mas tudo isso é escolha de como saber chegar. Essa casa, há 89 anos, tem trazido para todos aqueles que aqui chegam a consciência da existência infinita das nossas individualidades, mostrando-nos os seres que nós somos, mostrando as potencialidades que cada um de nós pode ser, potencialidades que são virtudes divinas. Porque o Pai nos dotou de todas as virtudes celestiais a serem desenvolvidas, como uma semente no jardim. Mas para que qualquer flor, para que qualquer rosa desabroche, ela precisa do cuidado, não apenas na semeadura, mas na continuidade do cultivo daquela semente floreada. Há necessidade do cuidado com a água que essa planta recebe.
ao cuidado com o alimento material, intelectivo, espiritual, emocional que essa planta recebe. Para que uma planta, às vezes, dê uma flor, floreie, ela demorará muito tempo. Tem planta que demora muito tempo para florir, não tem? Tem planta que às vezes só dá 1, 2 flores a sua vida toda. Mas ela florir. Mas há necessidade do cuidado, do cultivo. O que o Espiritismo é para nós é uma elucidação sobre o cultivo das flores que somos e que podemos ser cada um de nós. O Neil é esse jardim que nos possibilita que aqui sejamos flores, sejamos rosas, cultivemos as nossas rosas, coloramos o mundo e sejamos felizes. Muita paz.